Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, nosso Pai. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 37 do livro do Gênesis. Capítulo de número 37 do livro do Gênesis. Capítulo 37 do livro do Gênesis. E o versículo de número 1 do capítulo 37. Boa tarde a todos e a todas. Deus abençoe. Vamos começar nossa live. Nós estamos estudando sobre na escola de Deus. É uma série que nós estamos. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Júnior, boa tarde a todos os irmãos. Que Deus os abençoe poderosamente. Nós estamos estudando há algum tempo, há 2 semanas, vai completar agora, né? Começamos na semana passada, sobre a escola de Deus, sobre como Deus ensinava aos seus servos, quais as lições que nós aprendemos, tanto quando eles erravam, para nós não errarmos do mesmo jeito, e quando eles acertavam, para nós acertarmos do mesmo jeito. Então hoje nós vamos ler e nós vamos meditar sobre problemas decorrentes da imaturidade ou da ingenuidade. Problemas decorrentes da imaturidade ou da ingenuidade. Diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros, um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante o meu. Ainda bem que voltou a internet. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o consigo mesmo.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, para pedir que Tu nos abençoes nesta tarde, para pedir que Tu nos ensine nesta tarde, para pedir que a Tua bênção seja conosco, para pedir que o Senhor nos oriente, nos revele, nos inspire, em nome e por amor de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, bendito e santo. Amém. Hoje nós vamos aprender com um dos personagens mais conhecidos e mais impressionantes da Escritura, que é José, Yosef, no hebraico. Então nós vamos aprender com José. E nós vamos hoje nós estamos na série A Escola de Deus. Hoje 7/10/2020, 7/10/2020, quarta-feira, 7/10/2020. Então, o que acontece é que nós vamos falar hoje, Deus abençoe Regina, sobre problemas decorrentes da imaturidade ou da ingenuidade. Esse é um texto que apresenta-se o último patriarca, José, no livro do Gênesis. E nós vamos ver que ninguém nasce. Às vezes a gente tem problemas de erro, de por que a gente errou, porque a gente fez coisas que não devia ter feito, disse coisas que não devia ter dito, e a gente esquece que ninguém, em nenhuma área, nasce pronto, que nós somos produto de uma transformação na caminhada com Deus. Alguns amadurecem, outros preferem ficar no estado de inanição. E quando a gente percebe que todos nós temos problemas decorrentes, muitas vezes da nossa ingenuidade, da nossa falta de maturidade, nós começamos a nos perdoar, a olhar para trás e dizer: eu fiz aquilo porque era imaturo, porque era ingênuo. Ou nós olhamos para o presente e dizemos e detectamos que ainda não estamos agindo como pessoas maduras. Então o texto é da ingenuidade de José. Como é que você vê a ingenuidade de José? Fala de Jacó na terra das suas peregrinações, e que José tinha apenas 17 anos, e que ele apacentava com os filhos das concubinas do pai, Bilha e Zilpa. Ou seja, eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Então, eram pessoas de natureza diferente. E um dos fatores complicadores na questão é que tem pessoas de naturezas diferentes. E diz o seguinte: a primeira coisa que José fez na sua ingenuidade foi, ele estava com os irmãos por parte de pai, e ele trazia más notícias. Esses irmãos aprontavam de todo jeito, porque eles eram filhos de mulheres pagãs, então sua natureza era pagã. Então José trazia, diz a Bíblia, más notícias a seu pai de seus irmãos. Esse é o primeiro fator que faz com que José passe a ser um homem, um rapaz odiado. É aí onde começam os problemas de José, decorrido a sua ingenuidade ou a sua falta de maturidade. Porque diz assim:
sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Deus abençoe Gilberto. Deus abençoe Jackson. Então, quantas vezes, né, José trouxe notícias más a seu pai? José era aquele que a gente chama aqui no Nordeste de dedo duro, né? No Nordeste a gente chama de caboeiro. Significa alguém que entrega os outros. E José, em sua falta de maturidade, ele chegava e contava para o pai, e o pai também não tinha a sabedoria de digerir aquilo que José falou e cobrar dos irmãos de uma maneira correta. Então José falava a verdade, José não inventava, mas ele falava a verdade de um modo que ofendia, de um modo que magoava e de um modo que as pessoas ficavam sabendo logo que era ele. E o pai não tinha também essa maturidade de filtrar e saber como repassar isso aos irmãos. Então os irmãos começaram a ter mágoa de José. Cristiano, Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, a primeira lição que nós aprendemos é como dizer as coisas. É que muitas vezes nós estamos falando a verdade, nós estamos dizendo a verdade, mas nós estamos dizendo a verdade e repassando uma verdade da maneira errada. Tudo que a gente vai falar, a gente tem que pensar o que, quando, como, onde e porquê. O que é o assunto? Como é que eu vou repassar aquele assunto? Onde indica qual é o lugar. É na frente de todo mundo. Porque nós devemos elogiar na frente, em público, mas nós devemos repreender em secreto. Elogio se faz em público. Pai do Senhor, meu irmão. Elogio se faz em público. Repreensão se faz em secreto. Michael. Então José não sabia que existem lugares onde você deve determinadas conversas fazer. Então quando nós pensarmos em dizer alguma coisa, mesmo que essa coisa seja a mais pura verdade, nós devemos saber onde, qual é o lugar. Ele devia ter falado com o pai a sós e não na frente de todo mundo. Porque quando você conta da vida das pessoas na frente de todo mundo, você as expõe à vergonha, ao ridículo. E elas ficam constrangidas, envergonhadas e posteriormente enfurecidas. Ninguém gosta de ser envergonhado. Como a maneira como José contava. José contava como se ele fosse o perfeito e os seus irmãos totalmente errados. E José contava por quê? Certo? Porque José e o pai faziam uma espécie de família à parte. Os outros irmãos parece que haviam nascido por acidente.
Mas José e o pai parece que eram a família e os outros não. Então a Bíblia Sagrada lhe trazia más notícias a seu pai. E aí os irmãos começaram a criar ódio dele. E quantas vezes na nossa ingenuidade nós não atraímos o ódio dos outros, porque nós expomos as coisas dos outros, porque nós contamos, mesmo que seja a mais pura verdade, mas nós contamos de maneira inadequada, no lugar errado, na hora errada. Quantas vezes o que as pessoas contam em segredo é proclamado de cima dos púlpitos? Quantas vezes, Fernando, Deus abençoe, quantas vezes as pessoas sofrem porque contaram um erro a alguém, confiaram em alguém, e esse erro foi exposto na frente de todo mundo. Quantas vezes pessoas são disciplinadas e os seus problemas contados e rasgados na frente de todo mundo? E muita gente, por ingenuidade, diz: não, pastor, mas é verdade, a pessoa falhou, a pessoa cometeu um erro, então ela tem que ser disciplinada. Tem, sim. Mas ela não pode ser disciplinada na frente de todo mundo. O problema dela não pode ser exposto a todo mundo. Para haver disciplina, tem que se seguir as orientações, as diretrizes do Novo Testamento. Que a exposição pública da pessoa acaba com ela. Nós não sabemos, mas uma exposição inadequada pode acabar com a vida de uma pessoa ou de uma família. Pode acabar um ministério. E quantas vezes a pessoa não é exposta publicamente? Principalmente no ambiente de igreja. Quantas vezes a pessoa, o líder ou a liderança, sabem de coisas, e aí, ao invés de tratar com aquela pessoa pessoalmente, em particular, expõem do púlpito, ou tratam aquele problema com todos. Era esse o grande problema de José, que ele sabia a maldade dos irmãos, e ele não procurou conversar com os irmãos primeiro. Porque qual é a orientação de Jesus Cristo? Nós precisamos seguir as orientações de Jesus Cristo, senão nós não somos cristãos. Jesus disse: se você vê seu irmão pecando, vá você e ele só, em particular, converse com ele. Se te escutar, ganhaste a teu irmão. Esse é o primeiro passo. É conversar com ele a sós. É o ensino do Cristo. Jesus disse: se não te escutar, leva 2 ou 3 testemunhas, que era segundo a jurisprudência hebraica. Na lei, Moisés dizia: não aceite. Não aceite acusação contra o teu próximo, senão com 2 ou 3 testemunhas. E aí Jesus diz: vá você e leve 2 ou 3 testemunhas, para que ele perceba que não é algo só seu. Porque quando eu e você estamos tentando, porque nós temos que saber o porquê. Eu estou contando aquilo ali por contar ou porque eu quero ajudar? Porque nós temos que saber qual é a nossa real motivação.
Qual era a real motivação de José? Era ajudar os irmãos ou sujar a imagem deles diante do pai? Imagem que já estava arranhadíssima. Então eu e você temos que saber o que nos move. Porque muitas vezes as nossas motivações são completamente fora de compasso e de sintonia com Deus. Nós estamos agindo, falando a verdade, mas pela motivação errada. Nós queremos expor. Ou por falta de maturidade, nós estamos expondo as pessoas. E José chega e expõe os irmãos dele na frente de todos. Do pai, da mãe, da família toda ele expõe. Então Jesus diz, vá você e leve mais 2 pessoas. Se não te ouvir, se ouvir, ganhaste a teu irmão. Se não ouvir, diz-o à igreja. Reúne a igreja. Ele não diz o pastor, ele diz a igreja. Se não ouvir a igreja, aí você o excomunga. Considera-o como Gabriela. Deus abençoe Gabriela. Nome da minha neta. Essa moça bonita aqui tem o nome de Gabriela. Deus abençoe, nome lindo. Seja bem-vinda. Então Jesus diz, se não ouvir a igreja, aí sim, considera o desviado, considera o publicano e pecador. José trazia as más notícias e estava expondo aquelas pessoas. E ninguém pode expor os outros. Vera, Lúcia, Deus abençoe. Adriano, Deus abençoe. Tinha que ser Adriano mesmo, Então, José trazia más notícias de seus irmãos. Ele era um rapaz inocente, ingênuo, imaturo. E hoje, quantos Josés de 40, de 50 tem por aí agindo desse jeito, expondo a vida dos outros, achando que só porque o outro errou, nós temos o direito de escancarar a vida dele. Quantas vezes nós não tratamos algo que era para ser tratado em particular, nós tratamos em público e nós destruímos a reputação de alguém, nós destruímos famílias, nós destruímos ministérios, que a pessoa fica sem graça, desconcertada, e nunca mais ela consegue ficar de pé, porque mesmo que ela mude, mesmo que ela se transforme em um santo, todo mundo sempre vai ter um pé atrás com aquela pessoa. Então, uma das coisas mais difíceis na vida é você construir uma boa imagem. Vou repetir. Você leva a vida inteira para construir uma boa imagem. Mas basta uma história para destruir tudo aquilo que você levou a vida inteira para construir. Basta uma história para você ver que toda aquela história que você construiu, Henrique, Deus abençoe, Carlos. Seja bem-vindo. De segunda a sexta, às 12 horas, nós temos esse estudo bíblico, todos os dias, de segunda a sexta. Então, o que acontece? José contou as más notícias de seus irmãos, e aí acabou com a imagem deles diante do pai. O pai que já não amava a mãe, o pai que já tinha aqueles filhos mais relegados a segundo plano, cada notícia ruim, a cabeça do pai e o coração principalmente se afastava mais daqueles e chegava para José. E sem querer, José estava roubando
o coração do pai, dos seus irmãos, para ele. Vou repetir. E sem querer, sem compreender a dimensão, José estava roubando o coração do pai, dos irmãos para ele. Ele contava as más histórias e com isso o coração do pai rejeitava, repulsava os irmãos, mas se achegava a José. E quanta gente que faz isso de maldade, premeditada. José fazia por ingenuidade. Mas quanta gente que faz isso por maldade, que conta as histórias cabeludas, as histórias terríveis, que fala mal dos outros, que deprecia a imagem do outro, simplesmente porque quer ser visto. Simplesmente porque quer que todo mundo seja contado naquela parte de mal e ele de bonzinho. Então a motivação é má, mesmo que a história seja verdadeira, a pessoa pega um fato real, verdadeiro, e utiliza para um propósito indevido. José pegava as notícias das maldades, das coisas que os seus irmãos faziam na adolescência, porque quem pode dizer que nunca pisou na bola? E quem pode dizer que na juventude não errou? E José agora sujava a imagem dos irmãos, e assim o coração do pai era cada dia menos dos irmãos e cada dia mais de José. E aí o que acontece? O pai também, sem perceber, sem maturidade, não tem a maturidade suficiente para discernir, para distinguir que não devia dar muita bola para José em tudo, que devia ter orientado a José: meu filho, vem cá. Quando você for dizer as maldades dos seus irmãos, conte só para mim. E quando eu for contar para eles e cobrar deles, eu não vou contar com as mesmas palavras que você me disse. Eu vou dar um jeito de fazer com que eles não... Porque tem gente que você conta a palavra para ele, você conta algo de mal que aconteceu, que só você sabe e quem praticou. E aí você conta para alguém que é imaturo e ele conta da maneira que fica claríssimo para quem estava lá que só pode ter sido uma pessoa que contou. E aí a pessoa acaba entregando você. E a pessoa acaba... Mas o grande problema é a imagem. A imagem da pessoa vai se desgastando. E o que acontece? Uma pessoa com a imagem desgastada é uma pessoa que vai calejando o coração. É uma pessoa que vai ficando hostil. É uma pessoa que vai se transformando aos poucos. É uma pessoa que é capaz de fazer, porque às vezes nós não sabemos que o ser humano e o monstro... Eu tenho um sermão que eu vou pregar qualquer dia desse, de novo. Tênue é a divisória que separa o humano do monstro. É porque você vai perceber que entre um ser humano e um monstro existe uma divisória bem fininha. Que nós podemos ser alguém altamente humano. Que nós podemos ser alguém altamente do bem. E de repente, diante de uma circunstância, diante de um dia, você pode fazer uma bobagem terrível. Você pode cometer uma monstruosidade que ninguém vai imaginar todas as vezes que você foi super-humano. Você foi super bondoso. O que vai marcar é aquele dia da monstruosidade. Então, às vezes, você
vê uma pessoa calma, tranquila, pacata, pacífica, que de repente mata. Uma esposa que chega a esquartejar o marido. O marido que comete feminicídio, nada justifica. Nada. Um homem matar uma esposa só porque ela não quer, não justifica. Deus não quer isso. Se está querendo a pessoa amada, vá orar, vá pedir a Deus, vá se arrepender, vá mudar de vida. Porque tem gente que quer a esposa de volta, quer o marido de volta, mas quer continuar do mesmo jeito, não muda. Então o marido nunca vai voltar, a esposa nunca vai voltar. Se era violento, é violento, não muda. Quando bebe, fica um monstro, não para de beber, não vai se tratar. E aí quer que a pessoa volte na marra. Não. Mude. Mude. E se não der certo, aceita. Infelizmente, toca a vida para frente. Mas o que acontece? As pessoas vão ficando calejadas. Nem todo mundo sabe ouvir uma coisa e jogar fora. Os irmãos de José iam ouvir todo dia. Ó, pessoal, o que a gente fez aqui, ele vai correndo contar o pai. E quando a gente chegar em casa, tem bronca. Então, José, o que acontecia? Sem querer, ele sujava a imagem dos irmãos, mas ele se apresentava como bom. E aí o pai o amava. O pai o amava, mas os irmãos começaram a olhar José atravessado. E para acabar de complicar, a vida continua. Antônia, Deus te abençoe. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O segundo grande problema é que o pai deixava claro para todo mundo que ele amava mais a um do que os outros. E todos os seres humanos, preste bem atenção, todo ser humano tem empatia maior com algumas pessoas, tem afinidade maior com alguns. Isso não é algo fora do comum. Vou dizer de novo, ter afinidade com alguém não é algo fora do comum, porque Jesus tinha afinidade com João. João era o discípulo amado, mas Jesus fazia questão de cuidar dos demais, de todos por igual, de não deixar que aquilo fosse um motivo de inveja dos outros discípulos. Aqui, o pai tem uma afinidade com José, mas o pai faz questão de mostrar que José é o preferido. E José, na sua imaturidade, está sempre lutando para que essa preferência aumente, que essa distância do coração do pai para ele fique cada vez mais próxima e com as más notícias cada vez mais distante do irmão. E quantas vezes nós não queremos promover a nossa imagem sujando a imagem dos outros? Quanta gente que conta a famosa fofoca, e quanta gente que fala, entre aspas, a verdade, não tem por motivo escondido no coração sujar a imagem do outro para beneficiar a sua imagem, para que a sua imagem seja para que as pessoas olhem e vejam, para encobrir seus defeitos, para que as pessoas vejam tanto defeito no outro que se tornem incapazes de ver os seus defeitos,
porque ele mostra os defeitos do outro. E ao mostrar os defeitos do outro, você desvia o olhar das pessoas para o outro. Então as pessoas não conseguem te ver, te olhar, porque você está desviando o seu olhar para o outro. Nós temos emissoras que tentam sujar a imagem dos outros. Nós temos pessoas, nós temos liderança, nós temos gente no emprego, gente na faculdade, que procura sujar a imagem do outro. Mas sujar a imagem do outro não é só por sujar. É porque quer que a sua imagem resplandeça. É porque sujando a imagem do outro, a minha, Deus abençoe, faz com que a imagem dele apareça. Então, quando a pessoa começa nesse caminho, ela vai arrumar muitos inimigos. E o pai fazia questão de mostrar sua predileção. Ele não sabia lidar com as diferenças e ter afinidade e tentar se chegar mais para aquele filho menos afinado com ele. O pai não sabia filtrar. Ele ouvia o que José dizia, e o que José dizia era a imagem que ele fazia dos filhos, dos demais filhos. E quantas vezes eu e você não sabemos filtrar as informações que nos chegam? Quantas vezes nós não sabemos filtrar as informações que chegam pelas redes sociais? Quantas vezes nós observamos as pessoas e o mundo pelas informações que nos deram delas? E aí nós amamos ou odiamos baseado em informações de terceiros. O pai, se fosse um pai maduro, quando José trazia as más notícias, teria dito: José, não conte isso na frente dos seus irmãos. Seus irmãos estão fazendo isso? Fique calado e deixe que eu vou. Qual é o horário que eles fazem isso? Onde é que eles fazem essas maldades? Onde é que esses meninos estão aprontando? Em canto tal. E o próprio pai ia lá. E o próprio pai teria pego e visto com os olhos dele e avaliado por ele mesmo. E José estaria livre. E ele ia ver: rapaz, peguei e vi que só José não estava fazendo. Mas não, o pai não queria sair da sua zona de conforto. E muitas vezes nós somos assim, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós estamos deitados eternamente em berço esplêndido. E aí a gente prefere, ao invés de ver com os nossos olhos, ao invés de ouvir com os nossos ouvidos, nós ficamos reféns da informação dos outros. Aí quem nos diz como é o mundo é a mídia. Quem nos diz como é o mundo são as pessoas. Então nós não paramos para dizer assim: espera aí, eu ouvi isso. O noticiário noticiou. Mandaram para mim nas redes sociais. Chegou essa informação. A pessoa não vai precisar, principalmente nessa época de fake news. Certo? Então nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas não têm mais senso crítico. De dizer assim: rapaz, deixa eu ver, deixa eu conferir isso aí. Se você ver, tem coisas no YouTube que quase todo dia tem gente dizendo assim: ator da emissora tal morreu. Você olha assim, quase todo dia eles matam um. E você vai ver, é mentira. E quanta gente está passando mentira. Se você ver, no YouTube tem um grupo, é engraçado, de música
música de forró, mas música evangélica, chamada Shot Santo. E aí eles fizeram uma música que eu uso muito na aula de interpretação bíblica. Eles fizeram uma música, e essa música é sobre a importância de você ler a palavra de Deus, de você conhecer a palavra de Deus. E aí no meio da música eles criaram uma encenação para mostrar como é um pastor ou alguém que vai falar em público com total desconhecimento de causa. Então chega um homem com a Bíblia, eles param a música, chega um homem com a Bíblia e começa a falar, Deus abençoe a irmã Lilsa, de um tal de Danal. O homem disse, eu vim aqui para falar, mas eu me lembrei de Danal. Danal era homem valente. Eu não sei onde está na Bíblia. E aí o homem discursa, faz um discurso sem nexo, sem nada da Escritura. Aí o homem sai. Aí o grupo Shot Santo continua cantando. Meu povo erra por não ler a Bíblia. E eles continuam cantando, né? Alguém editou, cortou só a parte do pastor pregando, que nem pastor é um artista, e colocou no YouTube, tirado do contexto. E aí o povo avacalhou. O povo disse, como é que pode? É o fim do mundo. E aí eu coloco para os meus alunos, primeiro, na hora que eu vou começar a interpretar a aula de interpretação da Bíblia, eu coloco só a parte do homem disfarçado de pastor, dizendo, eu vou falar do Danal. E aí o homem diz um monte de bobagem. E aí os alunos ficam tudo assim, mas como é que pode, pastor? Um negócio desse. Eu digo, agora vamos ver dentro do contexto. Vamos botar a música do Shot Santo. E vamos ver, meu povo sofre por não ler a Bíblia. É o nome da música. E aí, eles botaram essa encenação no meio. Quando você coloca essa encenação, agora, dentro, quando você vê o texto todo, é o contexto, aí você diz, eles estão dizendo que o meu povo sofre por não ler a Bíblia. É o tema da música. E no meio da música eles dão uma parada, botam esse artista para mostrar como é uma pessoa que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia. Então quantas vezes a gente faz assim? A gente pega as coisas e edita. A gente tira do contexto. Então a gente suja a imagem dos outros. Se aquele homem não fosse um artista, a imagem dele estava suja. Porque as pessoas editaram, então não acreditem em tudo. O pai de José podia ter dito, eu vou lá, pegava, pronto, aí ninguém saberia que foi José que contou. Foi o pai mesmo que desconfiou. O pai disse bem que eu estava desconfiado. Mas não, é muito mais fácil que as pessoas venham dizer a nós do que nós vamos lá para conferir. É muito mais fácil sentar à noite no sofá e ouvir o telejornal dizendo-nos as informações, ao invés da gente ir lá procurar, conferir para ver se realmente é daquele jeito ou se foi editado. Então o pai de José, para acabar de ajeitar, faz questão de mostrar sua preferência. Faz uma camisa de manga comprida, bonita, entrenecida de muitas cores. Uma talar, quer dizer até o braço, para indicar a autoridade. José era o filho mais novo nessa época. Mas ele já está botando José no lugar do primogênito. E o que eu acho maravilhoso é que Deus usa até os nossos erros. E o pai de José fez uma... O pai o amava mais do que todos os seus irmãos, porque era o filho da sua vez, e fez uma túnica talar, até aqui, de mangas compridas,
Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Agora José é persona non grata. José não é mais bem-vindo entre os irmãos. O que José ganhou agora? Solidão. Quais foram as consequências? Que José agora é um filho que tem 10 irmãos, mas que não tem mais amigos. Que perdeu, por conta disso, a amizade desses irmãos. Agora ele só tem o pai. Então, quando ele está com o pai dentro de casa, e ninguém no antigo Oriente, ficava o dia todo dentro de casa, passava o dia na rua, cuidando dos rebanhos, e levando os rebanhos de lugar em lugar, porque nem todo canto tinha pasto, acabava pasto aqui, você tinha que andar muitos dias. Então José agora tinha que sair com os irmãos, e muitas vezes, devido às distâncias, ele tinha que passar noites, dias e noites fora de casa. Mas imagine agora você passar dias e noites com alguém que odeia você e que não pode mais falar com você pacificamente. Foi isso que José ganhou. E quanta gente que está assim, por causa da maneira inadequada, por causa da falta de maturidade, você está arranjando um monte de inimigo. Um monte de gente que odeia. Um monte de gente que já não consegue falar com você e você está vendo seu mundo se estreitando. E você está dizendo que é o diabo. E quantas vezes nós, pais, não cometemos o mesmo erro? De jogar um irmão contra o outro, de ter das nossas preferências serem de tal modo que a gente faz, como você vai ver, a guerra, porque isso aqui é apenas a continuidade de um erro. Jacó está apenas perpetuando um erro que já veio de casa. Porque o grande problema que a gente não sabe é que costume de casa vai à rua. É que a gente diz assim, não, eu faço isso porque eu estou dentro de casa. Mas se você tem o hábito de fazer dentro de casa, vai acabar fazendo no meio da rua qualquer dia, qualquer hora. A gente faz o certo porque é certo e não porque outros estão fazendo. A gente faz o certo porque é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado mesmo que ninguém ache que é errado. E não é porque todos estão praticando erro que o erro deixa de ser errado. Então o que acontece? Agora José ganhou inimigos dia e noite. De noite esse ódio vai se acendendo. Por quê? Por falta da ingenuidade. E nós temos que pensar, será que eu não estou ganhando inimigos por causa da minha ingenuidade? Porque eu estou aceitando elogios? Porque eu estou aceitando? E porque eu também sou um pai que estou promovendo a divisão entre meus filhos, o ódio. E eu não consigo enxergar isso, porque como é que Jacó não conseguia enxergar isso? Então, quando eu digo que Jacó está perpetuando, é porque na casa dele, o pai dele, Isaac, amava Esaú, porque era caçador, trazia uma boa caça que ele gostava. Na verdade, não gostava do Esaú, gostava do que Esaú trazia. E a mãe dele, Rebeca, gostava do Jacó, mas porque o Jacó era caseiro, porque o Jacó era bom na cozinha, ele fazia uma lentilha, porque Jacó era o filho que toda mãe queria.
Um filho que ajudava com a louça, um filho que ajudava com a casa, um filho que estava sempre dentro de casa, um filho que matava as ovelhas, que limpava tudo. Jacó era aquele caseiro, já Esaú era o do meio do mundo. E aí os dois pais, um tinha preferência por cada filho. E por isso nós vimos a desgraça que Jacó teve que fugir para não ser morto pelo irmão. Mas agora Jacó não aprendeu. Porque, irmãos, errar, todo mundo erra. Não existe ninguém que não erra. O grande problema é que nós perpetuamos o erro. Ao invés da gente aprender com o erro e dizer, errei, não vou fazer mais, isso aqui é errado, isso aqui já não deu certo uma vez, mas a gente tenta fazer de novo, mesmo sabendo que não vai dar certo. Eu trabalho com dependência química há um bocado de tempo, e uma das coisas que eu vi, uma definição de insanidade tremenda, foi que insanidade, loucura, é cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes. É que loucura é cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes. Então Jacó está cometendo os mesmos erros do pai e da mãe. E ele quer resultado diferente, não vai ter. E quantas vezes eu e você cometemos os mesmos erros? São erros repetitivos, recorrentes, que a gente está perpetuando e a gente não aprende. Abraão negou que a mulher era sua, que Sara era sua esposa. Isaac fez a mesma coisa. Aqui nós estamos vendo que o que eles aprenderam em casa, eles estão fazendo. Quando a gente deve aprender com os erros dos outros. E aí ele diz assim, teve José um sonho e relatou a seus irmãos. Se ele já não era bem visto. E o odiaram ainda mais. A coisa vai aumentando. Veja que é algo que vai aumentando. É um fogo que você vai atirando lenha. É como a Maria Fumaça aqui. Você joga lenha e quanto mais lenha, mais fogo. E quanto mais fogo, mais velocidade ela pega. E ele diz assim, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, olha, chega para os irmãos, e olha como ele é imaturo. Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodearam e se inclinavam perante ele. Então lhes disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então o ódio vai tomando lugar. Porque José tem sonho, que Deus está revelando a ele, de que um dia ele vai assumir a liderança, mas ele está contando na hora errada, antes. Ele não soube guardar. Ele está contando na hora errada para as pessoas erradas. Do modo errado. Porque a ideia que ele passa é que ele é superior. E aí os irmãos o odeiam. O ódio que já vinha, agora ganha mais um ingrediente. Então o ódio aumenta. Mas José não percebe. E quanta gente que está aí sem perceber que está ficando odiada, que está se tornando uma persona não grata, que está se tornando alguém que fere as pessoas, que magoa as pessoas, que está dizendo coisas que não devia dizer, que está falando de modo que não deveria falar, e nem sequer percebe que as pessoas não estão mais recebendo, que as pessoas estão fugindo dela. E José estava fazendo isso por imaturidade. Tem gente que faz por imaturidade, tem gente que faz por maldade mesmo.
José agora conta tudo isso e os irmãos o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e das suas palavras. E quantas vezes nós vamos contar os nossos sonhos e nós contamos da maneira errada, os nossos projetos. E as palavras são mal colocadas. Então nós devemos ver que uma coisa é o que eu penso. Na arte da comunicação tem 3 coisas. Uma coisa é o que eu quis dizer, outra coisa é o que eu disse, e a terceira coisa é o que a pessoa entendeu que eu disse. Então a arte da comunicação é séria. Porque às vezes eu penso numa coisa, essa coisa é real, mas me falta palavra, jeito, para contar isso de uma maneira que todos entendam. E aí a pessoa pode ouvir uma coisa que eu disse e compreender outra completamente errada. Então os irmãos de José interpretaram, porque cada um de nós fala o que quer e o outro ouve o que quer, principalmente se eu já não gosto da pessoa. Porque o ser humano funciona mais ou menos assim, se eu gosto, então eu vou ouvir. Mas se eu não gosto, eu também vou ouvir, mas eu vou ouvir já com animosidade, com hostilidade no coração. Então eu vou interpretar mal. Eu vou encontrar defeito. E o que tem de gente indo para as igrejas para encontrar defeito não é brincadeira. E teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei que também o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Ao invés de ele ter contado para o pai: papai, eu tive esses sonhos, né? O que o senhor acha que é? Né? Me oriente. Mas não, José era imaturo. Então ele contou para os irmãos e nem viu a cara. E tem gente que fala as coisas, que se relaciona com as pessoas, mas nem vê a expressão das pessoas, nem vê como as pessoas receberam, nem observa. Parece que está no mundo da lua. Porque você tem que ser alguém que observa, porque existe uma linguagem não verbal, uma linguagem gestual e facial, uma linguagem comportamental, ou seja, a pessoa mudou o comportamento. Você chega, a pessoa sai. Você falou uma coisa que era para a pessoa dizer sim, oi, tudo bom, que maravilha. A pessoa ficou calada, fechada, sisuda. Você falou e a pessoa não se alegrou com aquilo. Então você tem que ter noção, não pode ser zen noção. Tem que ser alguém com noção, de dizer assim: rapaz, o que eu falo, espera aí, o que eu estou falando, o que eu estou contando, está alegrando todo mundo, ou todo mundo está rangindo o dente e eu nem sequer estou percebendo, vão acabar me atacando, eu vou acabar ganhando um olho roxo, e não sei porquê. E aí, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Então agora José recebe pela primeira vez uma reprimenda do pai. Pela primeira vez o pai intervém. Mas o pai só interviu porque botou o pai no meio. Se José tivesse contado só o primeiro sonho dos peixes, o pai não teria intervido. Porque muitas vezes os problemas, a gente só se dá conta do problema quando colocam a gente no meio. O problema às vezes está truando, o problema está aí, na boca de todos. Mas o nome da gente não está. Então quem podia resolver não age. Até que bota o nome da gente no meio. Então Deus agora dá um sonho a José e diz: José, agora está aqui o sonho. O sol, a lua, teu pai e tua mãe, teus irmãos,
Isso vai acontecer? Vai. Isso é de Deus? É. Mas o que é de Deus contado fora do tempo de Deus, e não da maneira de Deus, meu amigo, se transforma em problema. Porque muita gente acha que o que é de Deus tem que contar na hora. Tem que contar na frente de todo mundo. Não, Deus mandou, então eu tenho que contar. Deus revelou, eu tenho que falar. É agora, já correndo. É coisa de gente imatura. De gente que não percebe as circunstâncias nem as consequências. Então, qualquer pessoa madura, ela recebe uma informação e ela percebe quando e como contar isso. E agora o pai de José diz, me botou no meio. É a primeira vez que o pai repreende. Mas olha o que acontece. Seus irmãos tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo. Os irmãos de José agora estavam com ciúmes da sua elevação. E o pai parou para pensar. O que esse menino está contando? O que está acontecendo? Duas são as atitudes diante das informações. A primeira é o ciúme. A outra é parar e pensar. Como é que eu e você estamos lidando com as informações que nos chegam? Principalmente com as revelações, com as informações que dizem respeito ao sucesso de terceiros. Será que nós estamos nos enciumando logo? Porque quando a gente ouve revelação, informação de sucesso de terceiros, de sucesso, quando é uma informação do meu sucesso, eu me alegro. Mas quando é o sucesso do outro, então geralmente a nossa tendência é tentar denegrir, é tentar acabar. Porque a inveja é um pecado dos iguais. Pastor tem inveja de pastor, cantor tem inveja de cantor, engenheiro tem inveja de engenheiro. O engenheiro não tem inveja do peão. O engenheiro tem inveja de outro engenheiro. O pastor, ele não tem inveja de um cantor. Ele tem inveja de outro pastor. O líder de mocidade não tem inveja do pastor. Ele tem inveja de outro líder de mocidade. O pedreiro não tem inveja do engenheiro. Ele tem inveja de outro pedreiro. O advogado não tem inveja de um senador. Ele tem inveja de outro advogado. Seja paz. Pregador, ele não tem inveja do cantor, ele tem inveja do pregador. A pessoa diz assim, rapaz, o fulano ali, ele dá aula, que é uma bênção. Mas quando ele explica, o outro já diz, não gostei muito. Muito igrejeiro. Começa logo a ver, você já começa a ver a inveja ali. A pessoa diz, eu não gostei. A pessoa não sabe lidar com o sucesso do outro e começa já a malhar. Isso é coisa do ser humano, da nossa fragilidade humana. Então, os irmãos de José tiveram uma reação de ciúme, de dizer, por que ele não eu? Mas o pai de José começou a considerar isso no coração. Ele começou a meditar sobre isso. Então, quando nós ouvirmos informações sobre o sucesso de outro, lembre-se, a nossa tendência natural, a primeira, vai ser da gente ter inveja. Da gente dizer assim, lá no coração, porque ele não é eu. E da gente ficar assim meio chateado com o sucesso do outro. Por que o outro tem 5.000 seguidores e eu não? Por que o outro prega para 600 pessoas e eu não? Por que falam tão bem do outro e de mim não? Então a nossa tendência é ficar assim, enciumados. É ficar assim, chateado lá no coração e dizer por quê. Isso acontece com todo mundo.
E existe uma tendência também de você parar e dizer o que realmente está acontecendo. Então o pai agora, depois desse sonho, quando José o colocou no meio, ele interviu, mas agora ele para meditar e para saber o que realmente está acontecendo. Então o pai agora começa a amadurecer. Então nós vimos hoje, nesta live, o que José fez na sua ingenuidade, na sua imaturidade. Ele trouxe notícias más dos irmãos e, sem querer, sujou a imagem dos irmãos e promoveu a dele. E com isso ele ganhou o ódio dos irmãos. E o pai ficou na sua zona de conforto, só sendo informado e vivendo e vendo o mundo pelo que ouvia. E nós não devemos viver desse jeito, de ver o mundo pelo que nos falam ao ouvido. Qualquer pessoa que é madura, porque ali nós temos um filho imaturo e um pai também imaturo. Um José dava para entender, mas um Jacó não. Então quantas vezes nós temos dentro de casa, quantas vezes nós temos numa igreja, quantas vezes nós temos no trabalho um bando de gente imatura, uma multidão de gente imatura, inconsequente, que não mede as consequências e os danos. E aí José chega e o pai, sem perceber, alienado, faz para José uma roupa que vai destacá-lo e que vai concretizar sua preferência, perpetuando o erro de seu pai e sua mãe. E quantas vezes nós estamos assim alienados, não percebendo que nós não somos mais bem quistos, não percebendo que nós não somos mais queridos, não percebendo que nós estamos machucando as pessoas com as nossas palavras e atos, não percebendo que nós estamos fazendo coisas que as pessoas estão sinalizando, dizendo, não faça. Que as pessoas estão sinalizando para nós com a fisionomia que não gostaram. Que as pessoas estão saindo quando a gente chega. Mas a gente está tão alienado que a gente não percebe. Deus te abençoe e bença você, seu filho, sua família. Hoje nós aprendemos que os sonhos que Deus nos deu, que os projetos que Deus tem para nós temos que saber como, onde, como, quando e a quem contar. Para que aquilo que é bênção não se torne problema na minha vida. Para que aquilo que é fonte da graça de Deus não se torne ódio, inveja do outro. E nós vimos aqui que ele repete o sonho, sem nem sequer perceber que errou. Então não dá para a gente estar continuando errando e não aprendendo. Todo mundo erra, mas a gente tem que aprender com ele, dizer assim, rapaz, eu errei, não dá para ir mais por aí. Não dá para continuar com os mesmos erros e esperar resultado diferente. E aí nós vimos que quando ele fala do sucesso, existem duas reações. Existe uma reação de ponderação do pai, de parar para pensar, de dar um passo da maturidade, e existe a inveja do irmão. Então, o que José vai sofrer é desdobramento de atos que ele cometeu sem querer, por causa da sua pouca idade, por causa da sua imaturidade, mas que muitas vezes nós estamos cometendo e já sendo velhos, e já sendo adultos. Então que Deus nos ajude a sermos maduros, que Deus nos ajude a sermos homens e mulheres que pensam e que não cometem os mesmos erros. Porque um José de 17 anos
podia cometer. E nós vamos ver os desdobramentos. A maravilha é que, mesmo nos nossos erros, Deus está no caminho ali, consertando as coisas, transformando as bobagens que a gente fez em bênção, usando a gente, apesar da gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve a refletir, que Deus possa nos dizer: meu filho, cuidado com o que você diz, cuidado com a maneira que você diz, cuidado a quem você diz, cuidado com a sua imaturidade, cresça, amadureça, que ninguém pode ficar infantil para sempre. Que Deus nos abençoe. Hoje à noite nós temos aula do CEPAD, aula presencial. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui de novo à 13h, ao meio-dia. Deus abençoe. De segunda a sexta aqui, e nós temos o seminário teológico. Você manda uma mensagem, se você quer fazer o seminário teológico, 9203-7604. 9203-7604. Fica sempre aqui embaixo. 9203-7604. Você se matricula e aprende a palavra de Deus. Então aprendamos como que Deus ensinou a José. Aprendamos com que Deus, medite nisso que nós estudamos hoje. Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.